Bom, pessoal, vamos agora fazer uma revisão de física para o simulado. Então, nós vamos ver essa revisão de física que vai cair no simulado, é basicamente só o conteúdo de movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, o famoso MRUV. Então, vamos fazer uma revisão, vamos fazer algumas questões para a gente relembrar o conteúdo. Então, aqui, pessoal, nós temos uma questão. Um ônibus se move com velocidade de 144 quilômetros por hora. E quando vê um sinal fechado, ele pisa no freio e para, né, pessoal? Se ele para, qual é a velocidade dele? A velocidade final vale zero. Depois de 20 segundos, o que são 20 segundos? É o tempo. Então, pessoal, calcule sua desaceleração e indique o tipo de movimento. Então, aqui, para entender melhor, nós temos uma figurinha do ônibus e a questão diz que ele varia, ele vem com velocidade de 144 quilômetros por hora. É a primeira velocidade, né, pessoal? Só pode ser a velocidade inicial, 144 quilômetros por hora. Quando vê o sinal fechado, então aqui o sinal ficou vermelho, o sinal ficou fechado. O motorista pisou no freio e parou, né, pessoal? Se ele para, a velocidade final é igual a zero. Só que ele não para instantaneamente, ele demorou 20 segundos. Então, 20 segundos é o tempo, né, pessoal? Demorou um tempo de 20 segundos. Então, a velocidade ela diminuiu de 144 quilômetros por hora para zero, ou seja, teve uma desaceleração. E a gente quer encontrar o valor dessa desaceleração e saber qual foi o tipo de movimento. Então, primeiro, pessoal, nós vamos usar qual fórmula? A gente vai usar essa fórmula que nós já usamos muitas vezes, que é o vermes voadores atacam a Terra. Velocidade final igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí nós vamos calcular o valor de A, que será negativo, porque a aceleração ela é uma desaceleração. E por que uma desaceleração? Porque a velocidade diminuiu, então a aceleração vai dar negativa. Ocorre, né, pessoal, que a velocidade está em quilômetros por hora. Então aqui nós temos quilômetros por hora e temos o tempo em segundos. Então temos que transformar a velocidade para metros por segundo, porque não podemos misturar horas com segundos. Então agora, né, pessoal, nós vamos usar aquele método de transformação. Nós queremos transformar quilômetros por hora, 144 quilômetros por hora, em metros por segundo. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6.
Então, 144 dividido por 3,6. Como é que resolve? Você tira a vírgula, fica 36. E coloca um zero do outro lado, né, pessoal? 144 dividido por 36 dá 4. 4 vezes 6, 24 vai a 2. 4 vezes 3, 12 mais 2, 14. 144 menos 144 dá 0. E esse zero, né, pessoal, coloca aqui. Então a resposta é 40 metros por segundo. Então 144 quilômetros por hora tem a mesma coisa que 40 metros por segundo. Então a velocidade inicial, né, pessoal, é 40 metros por segundo. E aí agora nós vamos achar a desaceleração. Então a velocidade final vale 0. A velocidade inicial é 40, mais a aceleração que a gente não sabe, vezes o tempo. O tempo é 20. Então, pessoal, 0 é igual a 40 e A vezes 20, 20A. O mais 20A muda de lado, fica negativo, menos 20A igual a 40. Quando o número da frente fica negativo, é conveniente multiplicar por menos 1. Menos com menos dá mais 20A. Mais 40 vezes menos 1, menos 40. Então, a aceleração, né, pessoal, é igual a menos 40 dividido por 20. Corta os zeros. A aceleração é menos 4 dividido por 2 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, uma aceleração negativa. E agora, pessoal, qual é o tipo de movimento? Para descobrir o tipo de movimento, nós temos que verificar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Então a velocidade aqui, pessoal, é mais 40. Então a velocidade é positiva. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E a aceleração, né, pessoal, deu negativa, deu menos 2. A aceleração deu negativa. Quando os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Aqui, né, pessoal, os sinais são diferentes. Um é mais, outro é menos. Então, quando os sinais são diferentes, é retardado. Então, o movimento é qual? Progressivo, retardado. Então, nós temos a aceleração menos e a velocidade mais. O movimento é progressivo, retardado. E aí, pessoal, vamos fazer mais questões. Vamos fazer agora a segunda questão. Então, na segunda questão, pessoal, ele quer duas coisas. Que a gente encontre o valor da aceleração e indique também o tipo de movimento. Então, nós vamos precisar da fórmula da aceleração e também da tabelinha, né, pessoal, para indicar o tipo de movimento.
Então, nós temos que o carrinho, ele vem da esquerda para a direita. Primeiro ele passa aqui, né, pessoal? Aqui é a velocidade inicial. Então, aqui é a velocidade inicial. Aqui é o V0. E aqui o 40, né, pessoal? É a velocidade final. Então, só é você olhar o sentido para onde o carrinho está indo. Ele vem da esquerda para a direita. Ou seja, tudo desse lado, né, pessoal, é inicial. Tudo do outro lado é final. Então, o que são 5 segundos? 5 segundos é o tempo inicial. É o T0, né, pessoal? E o que são o 10 segundos? O que é o 10 segundos? É o tempo final. Então, pessoal, agora nós usamos a fórmula. Quem é o V? O V vale 40. Menos velocidade inicial, que é 90. O tempo, pessoal, vale 10. E o tempo inicial, 5. 40 menos 90. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. 90 menos 40 dá 50. E fica menos 50, porque diminui e conserva o sinal do maior. 10 menos 5 é 5. E menos 50 dividido por 5 dá 10. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. E o movimento é o que, né, pessoal? As velocidades são positivas. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, velocidade positiva, o movimento é progressivo. E a aceleração, né, pessoal, deu negativa, deu menos 10. Então, quando a aceleração é negativa, os sinais são diferentes. Como os sinais são diferentes, o movimento é retardado. Então, o movimento é o que, pessoal? Progressivo, retardado. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, pessoal, nós temos esse outro caso. Então, dessa vez o carrinho vem da direita para a esquerda. Então, aqui, pessoal, é a velocidade inicial dele, menos 25 metros por segundo. E a velocidade final, menos 35 metros por segundo. Tempo inicial, 1 segundo. Tempo final, 3 segundos. Como ele vem da esquerda para a direita, tudo desse lado será inicial. Tudo desse lado será final. E agora, pessoal, como é que a gente encontra o valor da aceleração? Só é substituir. Quem é o V? V é menos 35, menos da fórmula. Quem é a velocidade inicial? Menos 25. Tem que colocar entre parênteses. Tempo final, pessoal, 3
menos o tempo inicial, menos 35, e menos com menos, mais 25, dividido por 3 menos 1, 2. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 35 menos 25 dá 10. E o maior é 35, então fica menos 10. Menos 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo ao quadrado, né, pessoal? E o movimento aqui na letra B é o quê? As duas velocidades são negativas. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E quando a velocidade é negativa, né, pessoal? O movimento é retrógrado. Aceleração deu negativa. Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Os dois sinais são iguais, todos dois são menos. Movimento acelerado. Então, é esse caso onde a velocidade é menos e a aceleração é menos. O movimento é retrógrado acelerado. E agora, pessoal, vamos fazer a terceira questão. Ela diz o seguinte, que um veículo varia sua velocidade de 54 km por hora para 18 km por hora em 5 segundos. Então, a velocidade diminuiu, né, pessoal? Então, calcule sua desaceleração e indique o tipo de movimento. Então, um veículo varia sua velocidade. A primeira velocidade é a velocidade inicial e a segunda velocidade é a velocidade final. Então, a velocidade inicial é 54 km por hora. E a velocidade final é a velocidade inicial 54 km por hora. E a final, pessoal, 18 km por hora. E demora e varia de velocidade em 5 segundos. Então aqui é o tempo. O tempo dá 5 segundos. Velocidade diminuiu, teremos uma desaceleração. É uma aceleração negativa. Ele quer saber quanto vale essa desaceleração e o tipo de movimento. Então, pessoal, primeira coisa, então nós vamos, para achar a aceleração, antes de achar a desaceleração, nós vamos fazer uma transformação. Porque aqui nós temos o tempo em segundo e as velocidades estão em quilômetro por hora. Não pode misturar hora de quilômetros por hora e o tempo em segundos. Tem que deixar todos na mesma unidade. Então, quilômetro por hora tem que transformar em segundos. Então, nós já sabemos que de quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6. Então, as velocidades são quais? Quais são as velocidades? 54, que é a velocidade inicial, dividido por 3,6. Então, pessoal, tira a vírgula e põe um zero.
54 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 36, 36. 54 menos 36, 18. E esse zero, né, pessoal? Coloca aqui. Então, 54 quilômetros por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. E a outra velocidade é de 18 quilômetros por hora. Então, pessoal, 18 dividido por 3,6. A gente tira a vírgula e põe um zero. 118 dividido por 36 dá 5. 5 vezes 36 dá 180. Se diminuir dá zero, né, pessoal? Então a resposta é 5. A velocidade final é 5 metros por segundo. E agora nós já podemos encontrar a desaceleração. Antes da gente encontrar a desaceleração, né, pessoal, nós vamos usar qual fórmula? Então, nós vamos usar uma fórmula, né, pessoal? Esta fórmula é o vermes voadores atacam a Terra. Quem é o V? O V vale 5. Velocidade inicial vale 10. Mais o A e o tempo, pessoal, 5. 5 é igual a 10. E A vezes 5, 5A. Menos 5A porque mudou de lado. E aqui o 10 e o mais 5 muda de lado, fica menos 5. Multiplica por menos 1, porque o número da frente ficou negativo. 5A, no caso, antes de multiplicar vamos multiplicar logo, porque aqui ficou negativo. Então, pessoal, menos com menos, mais 5A, mais com menos, menos 10, e menos com menos, mais 5. Então, pessoal, 5A menos 10 mais 5. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. 10 menos 5 é 5. Então fica menos 5, porque o maior é 10. Então, pessoal, a aceleração é menos 5 dividido por 5. A aceleração será igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a desaceleração. Ele quer saber também, né, pessoal, o tipo de movimento. E aí, agora sim, nós vamos usar a tabela. Vamos olhar para as velocidades e a aceleração. As velocidades, pessoal, elas são positivas. Então, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E a aceleração, pessoal, deu negativa. Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Então, a velocidade é mais e a aceleração é menos. O movimento é progressivo, retardado. Então, pessoal, essa foi a nossa terceira questão.
Vamos agora fazer a quarta questão. Essa questão diz o seguinte, que um carro se move segundo a função horária V igual a menos 2 mais 6t. Calcule sua velocidade escalar média entre 1 segundo e 3 segundos. Então, ele quer a velocidade escalar média, né, pessoal? Entre os tempos 1 segundo e o tempo 3 segundos. Então, qual é a fórmula que nós vamos usar? Vamos usar inicialmente vermes voadores atacam a Terra, né, pessoal? Essa fórmula, na realidade, é a função horária que ele deu. Essa fórmula, vermes voadores atacam a Terra, nada mais é do que a função horária que a questão deu. V é igual a menos 2 mais 6t, né, pessoal? V é igual a menos 2 mais 6t. No lugar de t vai colocar 1. Então fica menos 2 mais 6 vezes 1. V é menos 2. 6 vezes 1, 6. Quem é V, pessoal? Menos 2 mais 6. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Dá 4 metros por segundo. E do mesmo jeito a gente faz do outro lado. No lugar de t, coloca 3. Menos 2 mais 6t. O tempo agora é 3. Então, V, né, pessoal, é menos 2. 6 vezes 3, 18. Menos 2 mais 18 dá 16 metros por segundo. A primeira velocidade a gente chama de V1 e a segunda velocidade de V2. Ele quer que a gente calcule, pessoal, a velocidade escalar média. Então, nesse caso, é conveniente usar essa equação. Velocidade escalar média é V1 mais V2 dividido por 2. Quem é V1, pessoal? V1 foi 4, mais V2 que foi 16, dividido por 2. Então, a velocidade escalar média é 4 mais 16, dá 20, dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Unidade de velocidade, metros por segundo. Então, a velocidade escalar média, pessoal, é de 10 metros por segundo. E agora nós vamos fazer a quinta questão. Para fazer a quinta questão, eu vou apagar aqui. Então, agora nós vamos fazer a quinta questão. Um automóvel varia sua velocidade de 36 km por hora para 72 km por hora, depois de percorrer uma distância. O que é distância? É o ΔS, de 75 metros. Então, ΔS vale 75 metros. Ele quer que a gente calcule o valor da aceleração. Então, a primeira velocidade que a gente lê será a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial será 36 km por hora. E a velocidade final será 72 km por hora.
E aí ele quer saber, pessoal, a aceleração. Nesse caso, ela vai dar positiva porque a velocidade aumentou. Se a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. E aí, pessoal, qual equação, qual fórmula a gente vai usar? Tem que ser uma fórmula que tenha ΔS. Antes de fazer a fórmula, nós temos que fazer a transformação de quilômetros por hora para metro por segundo. E aqui, né, pessoal, a gente vai usar a equação de Torricelli, porque a equação de Torricelli, ela tem ΔS. Então, a velocidade inicial, colocando aqui embaixo, deu 36 quilômetros por hora. Então, pessoal, as velocidades estão em quilômetros por hora. E aqui nós temos o espaço em metro. Não pode misturar quilômetros com metros. Então, agora, a gente está em quilômetro por hora, transforma para metros por segundo. Continha de divisão. 72 é a velocidade inicial, aliás, a final. 72 dividido por 3,6. Tira a vírgula, fica 36. E coloca um zero do outro lado, né, pessoal? 72 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 36, 72. 72 menos 72 dá 0. E esse zero coloca aqui, né, pessoal? Então a resposta é 20, ou seja, 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então a velocidade final é 20 metros por segundo. E a velocidade inicial, né, pessoal, é 36 quilômetros por hora. Eu preciso achar também em metros por segundo. Então, eu tiro a vírgula, fica 36. E coloco um zero do outro lado, 360. 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 36, 36. Então, né, pessoal? 36 menos 36, 0. E esse zero coloca aqui, né, pessoal? Então a resposta é 10. Ou seja, 36 quilômetros por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. E agora nós usamos Torricelli para achar a aceleração. Então o V, pessoal, a velocidade final é 20. Fica 20 elevado a 2. Velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial é 10. Fica 10 elevado a 2. Mais 2, o A que não sei, vezes o ΔS, que é a distância. A distância foi 75. 20 ao quadrado, pessoal, é 20 vezes 20. Dá 400. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Dá 100. 2 vezes A vezes 75. 2 vezes 75, 150A. Mais 150A muda de lado, fica menos 150A. E aqui, pessoal, vai ser 100. E o mais 400 muda de lado, fica menos 400.
O número da frente ficou negativo, é conveniente multiplicar por -1. Então, aqui fica mais 150A, mais 100 vezes -1, -100, mais 400 vezes -1, mais 400. Então, pessoal, 150A menos 100 mais 400. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 400 menos 100 dá 300. E a aceleração, pessoal, é 300 dividido por 150. Corta os zeros. A aceleração, 30 dividido por 15 dá 2. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Pronto, pessoal. Então, encontramos a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a nossa aula de revisão para o simulado.